Estamos de volta com um grande debate, hoje conversando sobre obesidade e hábitos saudáveis de alimentação. Ô Fabiane, por que o nutricionista... Quem é que está batendo aí nessa porta aí do lado de fora, hein? É a Letícia? Fabiane, por que em geral, tudo que é gostoso é proibido? Pois é, eu não digo que o alimento é proibido. Assim, não existe alimento proibido, existe alimento que deve ser controlado. Aí sim. Existem alimentos que são ricos em gordura saturada, existem alimentos que têm uma quantidade muito grande de açúcar, açúcar simples, que vai elevar sua glicemia sanguínea e aí vai produzir insulina e outros problemas. Então, assim, não existe alimento que seja totalmente proibido. Em alguns alimentos, você tem que controlar, você tem que aprender a comer. Então, todo dia, encher um prato com picanha, e aí cerveja, uísque... Que maravilha. Então, você tornar disso um hábito... não é possível. Não é possível. Você não vai ter uma... Não, tô de brincadeira, hein, gente? Pois é. Né? Então, assim, você não vai ter... Agora, é possível fazer uma dieta para perder apenas as gorduras localizadas, por exemplo, o pneuzinho, por exemplo? Tem dieta para isso? Não existe dieta. Não tem milagrosa, assim, que você vai fazer uma dieta e vai perder só a barriga, não. Você perde a gordura como um todo. E os lugares que você concentra mais, então você vai ter uma perda maior. E o tipo de alimentação, também o tipo de dieta que você faz, você consegue um resultado melhor. Então, existe, por exemplo, os carboidratos, né? Existem os carboidratos de alto índice glicêmico, que a gente chama de baixo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade de açúcar que vai para a sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, um pão francês, o índice glicêmico dele é mais alto. Então, é como se aquele carboidrato, o açúcar, fosse mais rapidamente para a sua corrente sanguínea, que vai fazer com que você precise da insulina para tirar esse açúcar do alimento e mandar para suas células. Um pão integral já é um outro tipo de alimento. Por quê? Porque ele tem as fibras, então as fibras elas vão retardar essa velocidade de açúcar do alimento. Então existem tipos de alimentação que você vai favorecer essa perda de peso e de gordura corporal. E essa história, por exemplo, das dietas de carboidrato, as pessoas que só comem carboidrato porque aí dizem que não faz mal, porque não estão associados a outro tipo de alimento. Essas dietas funcionam? A base só de carboidrato ou a base só de proteína? Não, assim, você precisa ter todos os nutrientes na alimentação. Então, você precisa ter os macronutrientes, que são o quê? As proteínas, os carboidratos, as gorduras. As gorduras também precisam existir na sua alimentação. Você precisa ter as vitaminas, os minerais. Então, uma dieta de emagrecimento, você vai mudar as calorias, você vai mudar, você vai fazer uma balança energética negativa. Então, você precisa que ele faça mais atividade física e ele vai comer menos e vai emagrecer. Seria essa a equação. Lógico que envolve outras coisas também. Mas a dieta, ela vai conter tudo. Então, ela vai ter a proteína, vai ter o carboidrato e vai... Então, essas dietas de só proteína, só carboidrato... Não, agora eu vou fazer a dieta da lua, do cosmo, do sol. Não existe. A dieta da luz, radicais não vive existe. De luz, né? Tem uma dieta da luz, né? As pessoas vivem da luz. Pois então isso não... Isso é uma loucura, né? O André, da sopa também, como é que é a dieta de sopa, né? O André, como é que o treinamento funcional ajuda essas pessoas a perderem peso? O treinamento funcional, ele tem um gasto calórico bem elevado por trabalhar os músculos de forma mais globais. Então, a gente trabalha padrões de movimento, como sentar, levantar, empurrar, puxar. Isso faz com que você utilize mais músculos para fazer esse movimento e, consequentemente, o gasto calórico é maior. Isso é uma técnica moderna que substitui essa coisa de você ir para a academia e ficar malhando lá naqueles aparelhos? É outra forma de você atingir a performance que você quer, seja ela de estética ou uma performance do dia a dia ou do final de semana, de jogar aquele velho futebol de final de semana ou da corrida. Então a gente consegue atingir tudo isso através de outro tipo de atividade, que é o treinamento funcional, nada mais é do que uma preparação física de atletas, aquelas que a gente vê mais ou menos na televisão, adaptado a pessoas que têm os objetivos desse futebol do final de semana, como os objetivos de só ter mais saúde, emagrecer. Então, os exercícios são mais lúdicos, ele parece mais com os exercícios ou com os movimentos que você faz no dia a dia, fazendo com que você se divirta no treino, né? Então fica aquele negócio tão sacal. Mas você tem exercícios aeróbicos também, né? Tem também. O exercício aeróbico é caracterizado por um exercício de forma intermitente, né? Por um período de tempo sem você dar um intervalo.
Você começa o exercício, ele é mais cíclico, você tem que passar no mínimo 3 a 5 minutos fazendo o mesmo exercício, já dá aquele estímulo aeróbico. Então a gente tem formas de atingir isso, tanto na parte ergométrica, como é conhecido na esteira, bicicletas, como tem dentro de outros exercícios, como leves corridas ou montando treinos onde a gente junte 3, 4 exercícios na mesma série e aí faz com que ele faça exercício de forma cíclica, sem intervalo, fazendo com que ele tenha um aumento também do metabolismo, aumento do gasto calórico lá. E o resultado que você obtém com esse tipo de treinamento, você consegue no mesmo tempo que você conseguiria numa combinação de musculação com aeróbica normal, que se faz normalmente nas academias? Com certeza. Na verdade, assim, como a gente trabalha músculos de forma mais globais e em conjunto, o gasto calórico é bem mais elevado. Então, isso conjunto, com um bom programa de treinamento funcional, a gente consegue adequar tudo isso. A grande diferença do treinamento funcional para a musculação em si é porque o trabalho da musculação é muito focado em força, né? Você empurrar o maior peso possível e toda vez você dá esse foco no peso em si. No treinamento funcional a gente trabalha agilidade, trabalha coordenação, flexibilidade, mobilidade, outras coisas que você precisa para a sua saúde e que ajudam a ter essa performance do dia a dia também. Ô Zacarias, como é que você avalia o resultado dessa pesquisa do Ministério da Saúde que mostra que o fortalezense é o mais obeso ou o segundo mais obeso do país, a população mais obesa do país, sendo que os homens lideram essa estatística, são muito mais obesos do que as mulheres? É difícil de dizer, mas realmente é uma coisa que acontece no Ocidente, nos países capitalistas, aquilo que eu falei, que realmente ser magro é difícil, porque a gente fala de músculo, você tem 2 tipos de músculos. Você tem os músculos voluntários, que são os músculos que se agradam à sociedade e à família, e tem os músculos involuntários, que são os seus músculos. Você tem que sentir um prazer seu, você tem que ter a saciedade. Isso não é assim só, isso então é muito complexo. Mas não te e Fortaleza é uma cidade que está num ambiente de evolução muito grande, de bom prazer, de comida, tudo. Pois né? Mas não é estranho que Fortaleza seja a segunda capital com o maior número de obesos, na frente, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, que são capitais muito mais ricas, com poder aquisitivo eu acho que tem muito também maior. a coisa da consciência. Também essa grande desigualdade social que existe na cidade. Também. Pronto, também, porque existe o seguinte, nós fizemos um trabalho aqui no tempo da prevalência de diabetes e Fortaleza realmente tinha 11% de pessoas acima de 30 a 60 anos com diabetes. E o mais importante, foi muito alto. E 63% da população não sabia que era diabético. Então é coisa do conhecimento, a gente não valoriza. Fortaleza tem uma cidade muito parecida com o Engenheiro, fácil da gente viver, cheio de guloseimas. E é que eu digo, a gente sempre oferece, a cidade que tem esse prazer todo, tem sempre a opção de querer comer tudo que você vê. É o que eu falei isso, todo mundo quer tudo que vê. E tudo que você vê não é seu. Você precisa descobrir o que é que você vai fazer na vida. Eu fiquei surpreso, que eu pensei que não fosse Fortaleza. E eu achava que mais no sul era mais assim. Eu também fiquei assustado com E Fortaleza é um local que tem um clima que é agradável. Você tem aqui verão 360... A minha prática de consultório, eu não fiquei surpresa com Fortaleza. As pessoas que chegam ao meu consultório se alimentam muito mal mesmo. Então é baião de 2, bota aquela manteiga da terra no prato, bebe, o índice assim, é altíssimo de bebida alcoólica, principalmente nos homens. Tu tem o hábito de beber com frequência. Então, assim, eu observei muito, quando eu vim morar aqui, que o hábito alimentar do fortalezense é muito ruim. Você está aqui há quanto tempo, Fabiano? Estou há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Essas estatísticas, precisa ver até a metodologia ou o grupo social que foi feito. Nós temos uma estatística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica de 2008, onde se colocava que o Sudeste, o índice médio era de 4% de obesos mórbidos. No Nordeste, 2%. A média brasileira, 3%. Aí, de qualquer forma, sendo a maior ou a menor, é preocupante, porque em 1998, esse índice de obesos mórbidos no Brasil era 0,5%. O americano era 3%, 6 vezes mais. Hoje, se a nossa média é 3% de obesos mórbidos, o americano é 9%. Então, é assustador, principalmente porque
A questão da obesidade não é a obesidade por si só, mas as suas doenças associadas, que existem mais de 60 doenças associadas. O diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, as doenças osteoarticulares por sobrecarga nas articulações. O câncer está mais associado ao obeso.